Efésios, capítulo 5, versículo 18, é uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração e nós queríamos compartilhar com vocês nessa noite. Algo que tem queimado, nos incomodado e nos feito a pensar nesses últimos dias. E queríamos compartilhar essa noite. Diz assim, Efésios 5,18: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vou repetir: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher o Espírito. Você pode se assentar? Esse texto que nós lemos, ele está dentro de um texto de várias recomendações de Paulo, para que nós possamos ter uma vida como os filhos da luz. Paulo vai declarar nesse texto algumas coisas. Nós queremos trabalhar um pouco, então, esse versículo específico, esse tema na questão de por que, então, nós não se embriagar e por que se encher do Espírito. Nós vamos caminhar nessa noite diante de 3 ideias. A primeira ideia que nós vamos caminhar vai ser a ideia de uma advertência, vai ser a ideia de uma atenção. A segunda ideia que nós vamos caminhar é a ideia do desejo, é a ideia de um interesse. E por fim, nós caminharemos diante da ideia da ação, a ideia de buscar, a ideia de finalizar indo atrás de algo que nós falaremos aqui nos próximos minutos. Quando eu falo de embriaguez, quando a gente fala da palavra embriaguez e a gente vem à nossa mente isso, eu lembro de um episódio lá de Noé. Não sei se tu vai comigo lá, mas logo que eles saem da arca, Noé planta, faz uma vinha, tira a primeira colheita e ele faz uma embriaguez lá. Ele toma todo o vinho, se enche de vinho, se embriaga, e a partir daí tem algumas coisas que não foram legais que aconteceu com a família de Noé e com Noé. Por causa dessas questões, nós queremos falar um pouco desses riscos, dessas coisas, mais ou menos o que poderia ter acontecido e que pode acontecer com alguém que vive embriagado. Mesmo diante de cumprir o seu propósito, cumprir com o que Deus ordenou, ir atrás do que Deus disse para ele, no final de tudo, ele vai perder o seu coração diante desse momento. Quando já salvou a sua casa, já salvou a sua família, já salvou alguns amigos, ele vai acabar se perdendo justamente diante dessa embriaguez. Citado no texto, a embriaguez com vinho e alcoólica. Mas o interessante é que hoje nós vamos sim alertar você sobre a embriaguez com vinho, a embriaguez alcoólica, mas nós também queremos trazer a clareza de alguns outros tipos de embriaguez, que às vezes nós já estamos embriagados, ou alguém próximo de nós já se embriagou, mas que não percebe. A ideia da embriaguez através do álcool, ela vai trazer consigo alguns riscos e alguns perigos. A embriaguez com álcool, ela vai trazer consigo um perigo físico. Se vocês olharem jornais e pesquisarem minimamente, vocês vão observar que quando a pessoa está dirigindo alcoolizada, ela tem inúmeras chances de se prejudicar a sua família, prejudicar quem está contigo no carro, inclusive prejudicar outras pessoas, prejudicar terceiros. Através do alcoolismo, ela não consegue ter os seus poderes cognitivos como deveria. Através do alcoolismo, do excesso de alcoolismo, ela não consegue ter o mesmo raciocínio e assim por diante. Então, nós queremos alertar um tanto quanto nessa noite sobre embriaguez. Claro, vamos pincelar sobre as ideias da embriaguez alcoólica, mas nós queremos que você entenda essas outras formas de embriaguez que talvez tenham passado sutilmente. Muitas pessoas estão embriagadas próximo de nós, e nós talvez não temos uma palavra, talvez não temos um posicionamento, e assim por diante. Também a gente deve falar que existe um risco mental. A gente está falando isso porque isso vai estar atrelado ao que a gente vai falar depois, né? Então,
a gente viu o risco físico, a gente tem um risco mental que leva à depressão, que leva à ansiedade, e isso afeta o nosso comportamento, ou seja, quando ele chega em porcentagem X no nosso corpo, né, de álcool, o que acontece? A gente perde a coordenação não só motora, mas também a capacidade de discernir com seriedade, né? Então a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado, muitas vezes, você fala, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente já não sabe mais também, perde a noção de perigo, né? O cara fala, não, eu pulo daqui, eu corro lá, eu faço isso. As nossas atitudes, elas são muitas vezes impulsivas, e aí depois a gente precisa arcar com alguma dessas coisas, né? Ou seja, o cara ele está cheio de vinho, ele está cheio da embriagado, ele toma decisões nesse dia ou nessa noite, só que amanhã, quando ele está são, está sóbrio, ele fala, o que eu fiz? O que eu fiz? E aí sai um monte de coisa. Dessa atitude impulsiva, desse momento que ele está sendo dominado, já não é mais ele que está sendo o centro da sua vida, não é ele que está controlando mais, mas já é aquilo que é de ruim em nós. Parece que o álcool ele potencializa o pecado, o que é de vontade de fazer, que a gente não tem coragem de fazer quando a gente está sóbrio, então ele potencializa, aí no outro dia, aí é dinheiro que se foi, aí às vezes é a esposa que se foi, a namorada que se foi, ou então é uma gravidez que não precisava ter sido realizado naquele momento, sabe, é coisas que vão indo, por quê? Porque essa pessoa já não tem mais a capacidade de raciocinar direito, porque ela está dominada. A embriaguez tem o poder de prejudicar fisicamente, mentalmente, e como o Elton já disse, através dos relacionamentos. A pessoa só vai cair em si no outro dia, mas já brigou com o melhor amigo, já falou besteira para alguém que não deveria, e assim por diante. Mas o interessante disso aqui, que nós preferiu gastar 5 minutos do nosso tempo para pensar com vocês sobre os danos, as causas, os perigos, os efeitos negativos da embriaguez através do álcool, porque a gente precisa mostrar para vocês uma outra ideia de embriaguez. Talvez uma ideia que não é visível, talvez uma ideia que não é acessível apenas com os olhos. Um embriagado, se você passar na rua e a pessoa estiver embriagada através do álcool, sem sombra de dúvidas você vai notar, talvez por conta do cheiro, talvez por conta da passada, talvez por conta de um posicionamento, talvez por conta que está um pouco alterado, mas nós decidimos trazer hoje algum tipo de embriaguez que, na maioria das suas vezes, não é visível, na maioria das suas vezes não é acessível. Se você olhar para esse tipo de pessoa que é embriagado nessas próximas questões que nós vamos citar, você não consegue discernir se ele está embriagado ou não. E quero pedir para o Aelton dar o primeiro exemplo sobre esse tipo de embriaguez. Nós vamos caminhar diante de 3, 4 exemplos, para que você entenda, e como eu citei, a primeira ideia desse esboço é te chamar a atenção, é te alertar sobre algo. Vamos pensar sobre alguns tipos de embriaguez. Perceba, Paulo ele vai traçar um negócio muito interessante, falar, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma verdade aqui. Existe algo escrito aqui que não está, talvez no primeiro momento visto, mas para mim me embriagar eu preciso me encher. Eu só estou embriagado porque eu estou cheio de vinho. Então, a grande verdade é, eu e você, nós todos, fomos criados por Deus para sermos cheios, plenos. E quando não temos o Espírito do Senhor, se não está em nós, nós precisamos encher de alguma coisa. Então, tem gente que enche com álcool. Aí você fala, beleza, eu não tenho problema com isso, mas tem problema com outras coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, nesse momento, é alguém está, nesse momento, embriagado com as redes sociais. Muito pertinente nos nossos dias hoje. Sabe, você fala assim, cara, mas como assim? Ei, você fica, às vezes, fica horas e horas e horas fazendo lá. É ruim a rede social? Não, não é ruim. A gente pode exaltar o nome do Senhor, a gente pode glorificar o nome do Senhor, a gente pode pregar através das redes, a gente pode trabalhar através delas. Mas quando elas estão nos dominando, assim como o álcool domina uma pessoa que se enche dele, quando alguém está cheio dessa rede social, eles também está sendo dominado por ela. Ao ponto que você é dominado por ela, gente, eu conheci pessoas que não conseguem ficar 1 hora sem o celular.
de tanto que ele está dominado por isso, que ele sente, você vai saber o que eu estou falando. Nem vibrou, você já sentiu que vibrou no seu bolso. Tua mente está tão ali nele, está tão, que você imagina que ele está, você escuta ele, o som dele, você escuta a mensagem que veio, você sente ele, nem está com o celular no bolso, ele está vibrando. Por quê? Está sendo dominado. Outra coisa, outro sintoma, outra coisa que te diz que você está sendo dominado por isso é, tudo que tem lá você vê, não existe um filtro. Você fica rodando, então não interessa. Hora é esporte, hora é política, hora é um amigo, daqui a pouco já entra para umas fotos diferentes, mais explícitas de repente, e você está indo, está rolando, aí é briga, é confusão, e você está lá, horas e horas. Quando não está, por exemplo, brigando, conversando, se xingando com alguém, ou a pessoa posta alguma coisa, você chega lá e começa a comentar, e aí nesses comentários começa a acontecer brigas e confusões, amizades sendo rompidas. Por quê? Porque nós estamos embriagados com essas coisas. Tome cuidado com isso, não se embriague, não se encha disso, porque isso não te levar aos lugares que você precisa ir. E ao mesmo jeito, existem esses riscos físicos, mentais, relacionais, e nisso também. Você pode ser afetado por isso, porque isso não é o que te satisfaz. Isso não te enche por completo. Porque depois que você ficou horas e horas, o que acontece? O outro dia, horas e horas e horas. E assim vai, horas e horas e horas e horas. E quando você termina, eu estou cansado. Não teve prazer nenhum, porque acabou. Então, para voltar de novo, a ficar ligado, ficar bom de novo, tem que o quê? Voltar nisso. A grande questão da embriaguez é justamente essa. Você acha que está se saciando, você acha que está dando certo, você acha que o vazio está sendo preenchido, quando na verdade, quando você parar, automaticamente vai retornar o vazio ao seu coração, vai retornar o vazio à sua mente, vai retornar o vazio diante da sua situação. Outro tipo de embriaguez é a embriaguez de querer ser aceito. Você está embriagado e o pensamento de aceitação já tomou conta da sua vida, já tomou conta do seu coração, já tomou conta dos seus pensamentos, e você agora precisa fazer de tudo para que a pessoa que está do seu lado te aceite. A pessoa não curte o meu corte de cabelo, então eu preciso deixar crescer e meter um dread, porque a galera que eu curto, a galera que eu ando, é a galera que usa dread. Eu preciso me adaptar a isso. Não, eu gosto muito de futebol, mas a galera que eu ando só curte basquete, e eu não tenho lugar de fala, então eu preciso me assemelhar a isso. Eu preciso deixar meu gosto de lado, me entregar totalmente a eles. Cara, essa embriaguez é tão perigosa que você, na maioria das suas vezes, na grande maioria das suas vezes, você larga de lado a sua identidade. Você deixa de lado aquilo que Jesus formou sobre você. Aquilo que você já recebeu do Senhor como filho, como filha, para que então possa se enquadrar na realidade das pessoas que estão do seu lado. Essa embriaguez é justamente sobre isso, é o desejo de se sentir parte, o desejo de se sentir pertencente de algo, de alguém ou de um grupo. Então você faz de tudo para que isso aconteça, só que quando você acha que você está incluído naquele grupo, se eles mudarem o comportamento, se eles mudarem o corte de cabelo, se eles mudarem os pensamentos, você vai ter que se readaptar novamente. Por quê? Porque você já perdeu a sua identidade faz dias. Você já perdeu o que Jesus te entregou faz anos, na busca incessante de querer ser aceito diante de pessoas que você não deveria estar ali. Tem uma imagem que provavelmente você já viu, que é, se eu não me engano, um malho, e aí tem um pedaço de, não sei como é que se chama, bergamota, mexerica, tangerina, e aí ela tá ali, aparentemente está tudo certo, só que a imagem vai nos mostrar que ela está no lugar errado. Ela se adaptou para tentar chegar junto com as pessoas que ali estavam. Às vezes você tem se adaptado, totalmente embriagado, totalmente perdido, com a sua cabeça longe de tudo, totalmente embriagado, para tentar fazer a vontade das outras pessoas, para que então você possa participar do grupo deles. Cara, quando você retornar para sua casa, quando você sair do meio dessa galera, quando você se posicionar e parar para pensar um pouco sobre isso, você vai ver que o vazio estará ali de novo. Porque a embriaguez nunca preencherá nenhum vazio. A embriaguez nunca preencherá nenhum vazio e nada que possa tentar te preencher por completo. A ideia de embriaguez que Paulo está clamando, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, é justamente essa. Cara, se liga, essa embriaguez vai apenas afastar Jesus de vocês.
Essa embriaguez vai apenas afastar o Espírito Santo de vocês. Se eu estou embriagado de qualquer outra coisa, eu não estou cheio do Senhor. Se eu estou embriagado de pornografia, se eu estou embriagado de aceitações, se eu estou embriagado de redes sociais, qualquer coisa que me embriaga é um sinal de que eu quero buscar outras coisas a não ser a presença do Espírito Santo. Cuidado com as embriaguezes, cara. Cuidado com as embriaguezes, moças. O Felipe já falou da questão da pornografia. Cara, quanta gente embriagado com isso. E a gente vai falar disso aqui porque é necessário demais falar. Jamais você terá satisfação completa, plena no Senhor, vivendo embriagado com a pornografia. A gente precisa abrir os olhos e isso não é visto. Como você vê o bêbado, por exemplo, uma pessoa embriagada com álcool, você percebe, está. Mas essas questões que estamos falando, elas são muito pessoais. Você consegue esconder isso muito bem. A gente consegue disfarçar muito bem. Principalmente a questão da pornografia, a gente consegue se esconder no quarto, a gente consegue se esconder no banheiro, a gente consegue macular diante de todo mundo. Cara, a gente até consegue projetar ou como posso falar aqui, imitar uma falsa espiritualidade. Você pode vir aqui, levantar as mãos, você pode vir aqui até chorar, você pode vir aqui até rodopiar, mas embriagado de pornografia, esperando terminar o culto para chegar em casa e lembrar da menina, do menino, da moça, do moço que você viu aqui para chegar em casa. Eu sei que isso é forte, mas é uma realidade. E quem sabe você está aqui ouvindo isso e falar, cara, o que eu faço? Calma, enche do Espírito. O Senhor tem nessa noite libertação aqui. Amém, Jesus. Nessa noite o Senhor tem libertação para todos esses tipos de embriaguez. O Senhor que libertou as pessoas que eram embriagadas. Você conhece alguém que vivia na cana, entendeu? Ele vivia nas valetas, vivia na sarjeta, o cara vivia lá. O Senhor libertou eles, o Senhor libertou gente das drogas. Eles estão mesmo Jesus, o mesmo Espírito que está aqui, para libertar eu e você dessas coisas. Amém. Nenhum de nós está livre disso. Então, deixa eu ficar com essa alerta, cara, não se embriague com isso. Não se embriague, fique, sabe, se você está vivendo esse dilema, chama alguém, fala, cara, anda comigo, eu quero andar com alguém, eu quero ser liberto, eu não quero mais vir embriagado com isso, eu quero ver embriagado, eu quero viver cheio do Espírito Santo de Deus. A grande questão da embriaguez é que ela não gera arrependimento. Muito pelo contrário, a embriaguez gera remorso. Aqui que está o B.O. A embriaguez, ela não gera arrependimento, porque quando eu me arrependo, eu alcanço misericórdia. Mas a embriaguez, ela não gera arrependimento, ela gera remorso. Se você está entregue à pornografia, você assiste, pesquisa, vai lá, sacia o seu desejo momentaneamente. Quando você finaliza, vai vir o remorso. Poxa, cara, eu não consegui ser forte nisso novamente. Poxa, cara, eu me deixei levar novamente. Poxa, cara, eu errei novamente. Quando você está diante de um grupo, e como eu já citei, você tenta se enquadrar diante de tudo, mas quando você está sozinho, não vem o arrependimento, vem o remorso. Quando você está ali diante das redes sociais, não para 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para orar, para fazer o seu devocional, você vai deitar e na hora de dormir, o tribunal do travesseiro vai dizer, cara, você falhou miseravelmente mais uma vez. Por quê? Porque não é arrependimento, é remorso. A embriaguez gera remorso, e de remorso nada mais é gerado. O arrependimento, ele gera a graça, ele gera o perdão, ele gera a salvação. Agora o remorso vai gerar apenas crises existenciais na sua mente, no seu coração, nas suas ideias. Você vai ficar enfadado, você vai ficar cansado diante de tudo, e só vai falar, cara, eu já não aguento mais, e é aí que você vai desistir, porque quando eu me arrependo, eu até quero desistir, mas Jesus me ajuda a levantar todas as vezes. Agora quando eu estou em remorso, eu quero desistir, e eu desisto, e Satanás está sorrindo na minha cara, porque eu não me arrependi. Cara, eu vou repetir, cuidado com a embriaguez.
Cuidado com a embriaguez. Só que diante disso tudo, e se você parar para pensar, e pense sobre algum tipo de embriaguez que você já viveu, ou talvez esteja vivendo, são inúmeras. Só que Paulo, ele é tão espetacular, Deus usava demais esse cara, que além de alertar e chamar a atenção, ele vai mostrar algo um tanto quanto maior do que apenas o embriaguez. Ele vai nos alertar e vai nos entregar um desejo que é muito acima do que qualquer tipo de embriaguez. Mas para que você entenda isso, principalmente os adolescentes, eles são um pouco mais visuais, eles têm que, sabe, eles têm que acessar algo diante dos olhos. Nós vamos dar um exemplo disso para você. Nós vamos dar um exemplo de um coração, de uma mentalidade, de alguém que está totalmente embriagado e que quer se encher de algo. Talvez quer se encher da pornografia, talvez quer se encher das redes sociais, talvez quer se enquadrar diante das pessoas. E nós vamos te mostrar. Olha só, está se embriagando, está se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, está lá. Aí acabou o momento, o que acontece? Não foi completo, não foi completo. Aí tem que ir no outro dia de novo, encher, e vai. Sempre no final, você estará vazio. Essa ideia de alguém que insiste em se embriagar de algo. Esse copo está representando alguém que não cansa da pornografia. Alguém que nas redes sociais a dopamina não abaixa, porque quer ver um, quer ver outro, quer continuar rodando, lançando ali. A ideia desse copo que não segura nada, esse copo que teoricamente está sendo cheio. A ideia desse copo é que teoricamente está preenchendo seu vazio. Mas quando na verdade isso vai se esvair. É aquele negócio, você chega em casa à noite, vai dormir, deixou os amigos, aceitação, né? Você está no meio deles, está legal, pá, brinca, conversa, desenvolve 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas juntos, só que eles não vão para sua casa juntos. Essa galera que você busca, que sempre esteja junto, eles não vão. Eu sei disso muito bem. Quantas vezes, quando eu era adolescente, eu tentava me enquadrar com a galera da escola, nunca dava certo. Eu não sei porquê, eu acho porque não era para ser. Entendeu? Eu queria ser aceito com os caras e às vezes eu tentava, vou usar um negócio descolado aqui, vou mentir um pouquinho aqui para ver se dá certo. Só que eles me pegavam, cara, do nada, assim. De repente o Espírito Santo me incomodava e daí eu me caía a máscara. Eu falava, não, você é crente, né? E eu tentava, dar aquela volta assim para ninguém descobrir, meio agente secreto, assim. Então eu me camuflava. Só que de repente não dava para esconder. A Bíblia diz que não tem como esconder uma luz. Amém. Cara, por mais fraquinha que seja, existe uma luz dentro do seu coração. Amém. Glória a Deus. Cristo está aí, o Espírito está aí, mesmo que você está tentando preencher o lugar que é dele. O Espírito está gritando com você. O Espírito está falando com você. E de vez em quando, assim, aquela luzinha baixinha lá, dava aquela brilhada, as pessoas passavam de novo. E falavam, Senhor, não consigo. Não dá, eu tento me relacionar com todos eles, eu tento ser amigos deles, tipo assim, de andar junto na turma, mas não dá. Tentava me associar com um cara que era briguento, não rolava. Tentava me associar com os mulherengos, não me rolava. Tentava me associar com os mentirosos, não dava certo. Aí de repente eu sozinho, os 2, 3 juntos, que queria estudar um pouco. Era o que sobrava. E às vezes, cara, pensa nisso, como era chato. Eu sabia que tinha pessoas que andavam comigo, não porque gostavam de mim, mas só porque eu ia bem na escola. Só porque às vezes eu tirava notas boas em matemática, então eles queriam cola. Eles iam do lado. E eu sabia disso. Mas eles não gostavam, porque eu não gostava das mesmas coisas que eles gostavam. Não conseguia fazer as mesmas coisas que eles queriam fazer. Até tinha vontade. Na faculdade, fui algumas vezes, gente, pro barzinho, para tentar lá, fazer alguma coisa diferente. Mas sabe, você sabe o que eu estou falando, você sabe disso, eu sei que você sabe. Você estava lá querendo fazer alguma coisa diferente. Hoje eu vou, hoje eu vou tomar uma aqui escondida, ninguém está vendo mesmo. Cara, quando eu via os caras assim, que eu estava lá, muita vontade, mas não dava certo.
dá uma saturação no coração, dá um negócio ruim, eu tinha que ir embora, cara. Quantas vezes? E eu sei que isso era o Espírito Santo falando, cara, você não pertence a este lugar. Amém. Você não pertence a esse mundo. Não é isso que vai te preencher. Não é isso que vai encher seu coração. Entenda isso. Quando você chegar em casa, quando você parar desses momentos da embriaguez que você esteve, seu coração estará vazio. Amém. Paulo vai mostrar o interesse. Se fosse a ideia de um TCC, Paulo já expôs o problema. A problemática de Paulo já está ali. Só que daí Paulo também vai trazer uma solução e não vai deixar os irmãos na mão. Paulo vai trazer uma solução e na parte B do versículo que nós lemos ele vai dizer: gente, esse vazio aí, esse vazio que vocês acham que nada e que ninguém pode suprir, eu conheço alguém. Paulo vai declarar que existe um que pode suprir, e ele não é apenas do tamanho do seu vazio, não, ele é muito maior do que apenas o seu vazio. Paulo então vai dizer, gente, para isso, para que você pare de se embriagar na pornografia, para que você pare de se embriagar nas redes sociais, para que você pare de se embriagar diante da aceitação, eu conheço alguém que vai preencher mais ainda do que esse vazio. Paulo vai virar e vai dizer, gente, larga a mão de querer se embriagar com qualquer tipo de coisa. E eu e o Oélito viemos dizer para você nessa noite, larga a mão de querer se embriagar com coisas inúteis. Pare de almejar se embriagar com qualquer tipo dessas coisas, mas sejam cheios do Espírito Santo. É isso que Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, e nós viemos dizer para vocês, gente, pelo amor de Deus, se encham do Espírito Santo, se encham do Espírito Santo. Ah, Felipe, mas por quê? Qual é o motivo, qual é a ideia para que eu possa me encher do Espírito Santo? Primeiro, o desejo de ser cheio do Espírito Santo é que, através do Espírito Santo, nós somos guiados e fortalecidos. A ideia de largar a embriaguez e servir e se entregar por completo e deixar que o Espírito Santo enche o seu coração é que Ele vai nos guiar e vai nos fortalecer. É que Ele vai nos conduzir diante da ideia de que, Felipe, eu não consigo me esvaziar, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo, eu não tenho força, mas é justamente isso que é acessível ao seu coração. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o Espírito Santo ele já acaba, ele já aniquila qualquer tipo de desculpa. Você só não encher do Espírito Santo se você não quiser largar a embriaguez. Fala que eu estou ficando nervoso. Gente, sabe por que o Espírito Santo preenche por completo? Porque ele não te abandona. Ele não fica lá. Ele não é momentâneo. Ele não é de poucas horas. Ele é do dia inteiro. Amém. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está dentro de nós. Todos os dias e todas as horas e todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Ele está ali. Por isso que Ele nos completa por inteiro. Você não precisa ir até algum lugar para buscar o Espírito, para ser cheio dele. Aonde você está cheio dele. Amém. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, o Espírito Santo não abandona. Outra coisa, a pessoa que está sendo guiada por outro tipo de embriaguez, por qualquer outra coisa, ela não tem o discernimento que o Espírito Santo dá. Muito pelo contrário, o cara que ele está dirigindo, ou que ele está pensando em alguma coisa, está fazendo coisas, que está sendo dominado e não tendo uma capacidade cognitiva legal, o Espírito Santo é o contrário, ele dá mais clareza. Diante dos desafios da vida, você tem que resolver um problema, não é a embriaguez que vai te ajudar. É uma mente sensata guiada pelo Espírito Santo. Cara, quantos de nós, fazendo coisas, esse tempo eu conversava com a Adra, me falando, cara, eu tenho que resolver um negócio, e de repente, o Espírito, não é, Adra? Cara, quantos você já foi? Aí você pensa que não, fui eu que fui um espertão, e aí? O Espírito está ativando a nossa mente. Amém. Todos os dias. Amém. Cara, aqueles que são cheios de Espírito serão as pessoas que o Senhor usará na escola. Amém. Cara, é interessante que você já prestou atenção? Eu sei que você já. Os caras estão lá para apresentar um trabalho, eu sei que você já prestou atenção nisso. Geralmente as pessoas que têm convívio na igreja, que estão sempre ativos nos grupos,
eles pegam para entrar no trabalho e chegam de boa, porque a vida é comum. Os caras ficam tudo com medo, parece que é negócio. Ei, você sabia que o Senhor pode te ajudar nisso também? Ele pode potencializar aquilo que está na sua mente, pode potencializar o que está no seu coração, se você ser cheio do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está aqui, e Ele quer encher você hoje. Amém. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, automaticamente acontece uma transformação interior em minha vida. Quando eu estou vazio do Espírito Santo, ou cheio da embriaguez, eu dou vazão e dou voz ao medo. Quando eu estou embriagado de qualquer outro tipo de coisa, eu dou voz para os traumas. Quando eu estou embriagado de qualquer coisa, eu dou liberdade para que as minhas inseguranças tentam me calar. Quando a embriaguez toma conta do meu coração, da minha mente, do meu ser, eu estou dando autoridade para que qualquer tipo de sentimento tire a minha paz. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele derrama sobre mim o seu fruto. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele derrama sobre mim o seu amor. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele derrama sobre mim a sua bondade. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele derrama sobre mim a sua mansidão. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele derrama sobre mim a sua longanimidade. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou continuando falando para que você entenda que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho autocontrole. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, nada e ninguém vai tirar a minha paz, porque Ele derrama sobre mim a paz que vai além de qualquer entendimento. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu recebo consolo e esperança diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação, diante de qualquer clímax, diante de qualquer coisa. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não tem nada e ninguém que tire a minha paz. Repito, seja cheio, cara. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas Felipe, o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Como que eu serei cheio do Espírito Santo? Olha, tu me explica qual que é o passo a passo para mim ser cheio do Espírito Santo. Gente, é muito simples. Primeiro, sede e fome dele. O Espírito Santo, Ele quer, é interessante, Ele quer vir sobre nós. Mas perceba, estavam reunidos todos no dia de Pentecostes. Quantos dias ficaram reunidos orando e esperando? Um dia? 2? 3? 4? Quantos dias? Você lembra quantos dias eles estavam orando, esperando até que fossem revestidos do Espírito? 40. É isso? Alguns desistiram e foram embora. Alguns pegaram e foram. Oraram um dia, quem sabe, oraram 2 dias, oraram 3 dias, choraram um pouco e foram embora. Às vezes, não vai ser no primeiro dia, mas pode ser. Sabe por quê? Isso me fascina, gente. A palavra que aparece ali me fascina porque é de repente. Não foi planejado. Dia 21 de março de 2025... Mano, vai lá para frente ainda. Nesse dia, fiquem todos lá na Assembleia de Deus, na Rua São Paulo, 690, que eu vou lá e vou fazer um negócio muito louco. Não. Cara, de repente pode ser hoje na sua vida. Amém. O de repente pode acontecer agora na sua vida. Amém. Daqui a pouco, quando nós orarmos, quando chegar em casa, quando estiver indo para casa, gente, tem histórias malucas, o cara estava num ônibus, de repente veio sobre ele. Jovens que estavam orando, de repente veio, de repente foram cheios. Então a primeira questão que eu quero dizer para vocês é: estejam desejosos pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Assim como existe um desejo no seu coração de querer você se embriagar com outras coisas, esse desejo no seu coração de ser cheio do Espírito Santo, ele precisa estar aí. E se ele estiver aí, o Espírito Santo vai te encher. Pela estrutura, dá para ver que eu sou fã de chocolate.
Inclusive esse é bem bom. De avelã. Tu não tem noção do quanto esse chocolate é bom. Cara, quando eu tava fazendo esses bolsos, o Bucini chegou e me deu um chocolate desse, eu falei, cara, Deus te usou, mano. Aí eu falei, eu vou pregar e vou comer um pedaço de chocolate. Passar figa em todos que estão me assistindo. Tu quer um pedaço? Fazendo nada mesmo. Sabe, gente, eu não sei o gosto que tem o chocolate. Até eu provar ele, eu não sei como que é, de verdade. Eu sei que ele falou que é de avelã, eu sei que ele falou que é muito bom, eu sei que ele falou que é legal demais, que é gostoso e ele é apaixonado por chocolate. Eu sei de tudo isso aqui. Porém, eu não conheço o verdadeiro gosto dele. Assim, cara, é com o Espírito Santo. Tem muitos de nós aqui que sabemos sobre ele. Aqui. Sabemos que ele usa a gente, sabemos que ele batiza com o Espírito Santo, sabemos que ele dá dons espirituais, sabemos que ele dá palavra profética, dá línguas estranhas, dá revelação, sabemos que ele faz as maravilhas que ele sempre faz, sabemos que ele enche nós também do fruto do Espírito. Nós sabemos, porém, só compreenderemos na totalidade quando a gente experimentar o Espírito. E nessa noite, eu queria convidar você a não saber só sobre o Espírito. Não saber só quem Ele é, mas experimentá-lo de verdade. Se lançar nele e falar, Senhor, Espírito Santo, deixa eu provar você, deixa eu experimentar o Senhor. Ele é uma pessoa, Ele está contigo. Você pode experimentar o cuidado dEle, você pode experimentar a presença dEle todos os dias. Isso está me intrigando, estava falando com o Felipe esses dias. Cara, como que a gente pode? Às vezes a gente não ousa no Senhor, porque a gente sabe, conhece Deus, e conhece o Jesus, o Espírito Santo, de ouvir falar. Como Jó. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas nunca experimentei dele. Quem sabe você está ouvindo eu, Felipe, falar aqui, e falar assim, cara, eu queria, mas então prova. Provai o Senhor e vê que Ele é bom. Isso não é sobre chocolate. Isso não é sobre um simples Trento. A única mudança que o chocolate pode fazer na minha vida é muito raso, cara. A única experiência que o chocolate pode me fazer é no máximo de indicar para alguém e a galera momentaneamente experimentar. A gente está falando sobre o Espírito Santo. E se você quiser, se você estiver com o coração aberto nessa noite, se você estiver ansiando, talvez quando eu abri o chocolate, quase lançaram em nós aqui. Se essa sua vontade de comer no chocolate for a vontade de buscar o Espírito Santo, cara, você será transformado. A sua história será mudada. Se você tiver o desejo de buscar o Espírito Santo, nada e ninguém vai te atrapalhar disso. Se o Espírito Santo repousar sobre si, e nesse dia, nesse momento, a sua história será mudada. O terceiro e último tópico do nosso sermão. Primeiro, assim como Paulo, nós alertamos e advertimos vocês. Segundo, assim como Paulo, nós também demonstramos um interesse e direcionamos vocês para que desejam o Espírito Santo. Mas por fim, nós oramos sobre isso. Nós pedimos que o Espírito Santo faça algo em nosso meio. E agora não existe mais esboço. Agora não existe mais essa linha de raciocínio. Ontem eu e ele sentado ali a tarde toda pensando sobre como que nós vamos finalizar este esboço. Como que nós vamos finalizar esse sermão? E eu perguntei para ele, cara, como que a gente vai finalizar? Ele falou, Felipe, como que a gente vai finalizar? E a gente não chegou em um resultado de como finalizar. E os nossos corações gritaram para que nós deixemos o Espírito Santo finalizar por nós.
o nosso papel de estudar, o nosso papel de pensar, o nosso papel de sentar juntos, e era somente até aqui. O nosso papel de preparar uma dinâmica, o nosso papel era só isso. A gente não sabe como finalizar essa pregação, porque o Espírito Santo quer finalizar por nós. O terceiro e último tópico é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e eu não sei o que ele vai fazer aqui, mas ele resolveu escolher essa data para fazer algo em nosso meio. Você está entendendo isso? Você está recebendo o que o Espírito Santo pode comunicar aos nossos corações? Desde os louvores, desde a intercessão, o Espírito Santo quer fazer algo e não serei louco de impedi-lo. Eu convido a você a abrir o seu coração, a se colocar de pé e deixar que o Espírito Santo termine este momento para nós. Existe uma ação que precisa tomar essa noite. Você precisa fazer uma ação essa noite. Uma ação de fé. Eu queria que você nessa noite, quer dizer assim, Espírito Santo, eis-me aqui, eu queria ser cheio de Ti. Eu queria que você fizesse essa ação, então, e essa sua ação seria vir aqui à frente. Até aqui eu posso conduzir você. Jesus. Nós vamos orar, vamos clamar, interceder ao Senhor para que Ele venha sobre a sua vida. E se Jesus. Ele quiser, se Ele quiser, Ele pode vir e encher o seu coração. Então tome essa atitude de fé, faça essa ação e venha aqui. Você que está cheio do Espírito, comunique aqueles que não estão e falem línguas. Reparta daquilo que está sobre você, sobre a vida de alguém essa noite. O Espírito Santo nos encheu para transbordarmos. Você que está cheio, transborde sobre a vida de alguém. Oh, aleluia! Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio e fará grandes coisas na sua vida. De repente ouviu-se o som. De repente ouviu-se um som. Quem sabe o seu coração vai ouvir este som. Quem sabe a sua mente vai ouvir este som essa noite. O som do Espírito Santo, o som desse vento. Quem sabe a sua mente virá línguas estranhas nessa noite, Pai. Quem sabe nessa noite virá profecia, palavra de revelação, palavra profética, Pai. O Senhor está aqui para ativar dom. O Espírito Santo está aqui para ativar o dom da sua igreja. O Espírito Santo está aqui para entregar a você algo extraordinário. Ele quer completar você, Ele quer encher a sua vida.